Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o Shabá do Senhor, o seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus servos e filhas, nem servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus e a terra e tudo que neles há em 6 dias. No 7º, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá a vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério e não roube. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua é a palavra, teu é o poder, teu é o Espírito que age por meio da palavra. Nós clamamos aqui que o Senhor esteja agindo em nossos corações, preparando cada coração que o Senhor trouxe aqui para ouvir a tua palavra, dentro disso que nós temos vivido como igreja. Que o Senhor atue em nós. Nós cremos no poder do teu Espírito. Nós cremos na ação sobrenatural do teu poder em nossos corações, nos transformando, nos mudando, nos fazendo viver e desfrutar da nova vida que há em ti. Em nome de Jesus. Amém. É sempre importante nós lembrarmos, talvez vocês estejam até cansados de me ouvir falar isso, mas todo início da série, da mensagem eu falo, que nós estamos construindo esses entendimentos sobre as palavras de vida com base no versículo 2, que é o nosso fundamento. O versículo 1 e 2 nos deixa claro isso, que então o Senhor, Deus, deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. São palavras de vida, para desfrute da nova vida, de um povo que foi liberto pela mão poderosa de Deus. São palavras para a nova vida, daquele que confia no amor da graça de Deus, e confia em Jesus. São palavras para um povo que foi liberto, para um povo que foi salvo, e não são palavras para que nós sejamos salvos. Então nós chegamos ao versículo 15. Não roube. Bom, eu já achei que eu não matava. Eu já achei que eu não adulterava. E será que esse aí eu não roubo, né? Roubar eu não roubo, isso eu não faço. Será? Temos visto que Jesus aprofunda o nosso entendimento sobre o mandamento. Sobre aquilo que ele institui para a nossa vida. Toda a sociedade minimamente civilizada vai entender, vai ter um bom senso de que o roubo, se apropriar de algo que não é seu, é um delito, é algo que é um crime, e elas instituem regras sobre isso, seja quais forem os tipos de regra de punição para proteger a propriedade privada, seja intelectual ou física. Isso é comum a todo tipo de comunidade, de povo. E a 8ª palavra de vida, ela é simples e direta. Não roubar é não roubar. O que mais pode haver além, por trás disso? Mas nos ajuda a compreender a extensão dessa palavra, ao sabermos que literalmente ela significa não tome como seu aquilo que é de outro. Não tome como seu aquilo que é de outro. Parece a mesma coisa. E mas nos ajuda a compreender a amplitude disso. O que torna um roubo atraente? O que torna um furto atraente? O que torna isso atraente é a oportunidade, né, é a possibilidade de ter algo para si
que tem um custo, que tem um valor, mas sem que você disponha desse custo, desse valor. É você poder ter algo que você não teve um custo por isso, mas que alguém teve um custo. Você está tendo um ganho à custa de alguém, seja uma pessoa ou uma instituição, que não queria ter aquele custo. E está tendo porque você está se apropriando disso. Deus está dando aqui para o povo uma palavra de proteção para aquilo que ele mesmo, aquilo que Deus confiou a um indivíduo, para que seja administrado. Como foi falado hoje de manhã aqui pelo irmão Edson, que tudo que nós temos, quando a gente entende que não é nosso, né, já dando um spoiler da mensagem aqui para o final, a gente confia nisso, a gente entende isso, que Deus nos coloca como administradores disso. Mas Ele coloca para a gente administrar e cuidar e gerenciar os recursos na nossa mão. E isso inclui, nós podemos ver na extensão do mandamento, esse não roube, inclui, lá em Deuteronômio vai explicar um monte de regras sobre o não roube. E ele deixa claro, não se aproprie de outra pessoa também. Roubar pessoas, sequestro, escravidão, ilegal. Toda escravidão, né? Mas aqui dentro do período bíblico antigo havia alguns tipos de escravidão que não era ilegal. Havia liberação para algum tipo de escravo, até para pagar uma dívida como escravo você poderia se vender. Mas inclui também danos morais aqui. Inclui você privar o outro, roubar do outro dignidade, roubando o respeito que lhe é devido. Inclui trapaça, a gente vê isso no texto de Levítico e Deuteronômio explicando isso. Trapaça que é um suco diluído, né, de roubo e mentira junto. Não tome como seu aquilo que é de outro. Mas quais são as maneiras que isso acontece? Eu falei algumas aqui porque o texto bíblico vai estender várias. Não aqui em Êxodo 20, mas ao correr de Êxodo, em Deuteronômio e em Levítico. E como que nós roubamos? Quais são as formas de roubar? Existem o que nós consideramos os roubos maiores, grandes roubos, de maior impacto visível, né? Um roubo à mão armada, furtos de patrimônio privado ou de bens públicos também. Existem os escândalos contábeis, números incontáveis e inimagináveis sendo desviado de corrupção, fraudes em órgãos, instituições públicas, em INSS, Correio, Petrobras, mas também em outras menores instituições. E tantas outras estatais e empresas privadas também que são acometidas por escândalos de corrupção e desvios bilionários que impactam milhares de vidas por causa de alguém que tomou para si algo que era de outro. E isso vai pesando todo o sistema, toda a máquina, todas as vidas. Também a manipulação de dados para enganar investidores, para enganar acionistas, para enganar um comprador, para enganar um chefe, o que antigamente nós chamávamos os antigos chamavam de uma balança enganosa, uma balança duvidosa, onde o fiel era adulterado. Mas isso não é tão antigo ainda assim. Ainda nós temos muitos equipamentos adulterados por aí, tanto para quem vende quanto para quem consome. Eu lembro de quando jovem ter aprendido uma manha para botar uns ímãs atrás do relógio contador para que ele vá mais devagar e a gente pudesse consumir mais luz e pagar menos. Vai aprendendo um monte de maneira, né? Bombas de combustível adulterada que cobram um valor de litragem que não foi o que foi entregue, para que você pague algo, tome de você algo que não era devido. E há outras maneiras, muitas mais. Fraudes nas suas declarações. Eu vou ser bem objetivo com várias coisas aqui para a gente não se... Porque são inúmeras as possibilidades de roubo, de se apropriar de algo que não é seu, como se fosse. Fraudes na sua declaração de imposto, e está chegando o fim do ano, vira o ano, a gente começa a questionar. E vale a pena. Mas tomado um governo que há anos e anos, e não interessa quem está lá, tem sempre desvio. Que mal há em enganar um governo. Então o que diferencia de você deles é a oportunidade. Porque se você consegue desviar e enganar no pouquinho, se você estivesse na cadeira deles e tivesse a oportunidade de desviar um montão, talvez faria o mesmo. Porque não é questão de volume, é questão de caráter. Então, as fraudes menores. E
esse seu roubo menor, numa falcatrua, num sistema, de um sistema ruim, num sistema penoso, fraudulento, vai recair sobre outros contribuintes, vai ficando mais pesado, de maneira ainda mais ruim, que vai tentando nos justificar para fazer cada vez mais pior. Eu me lembro de quando jovem, assim, com acho que uns 12 anos, estava num acampamento da igreja, num sítio de um irmão lá em Cambará do Sul. E eu me escandalizei com aquilo, assim, porque ele... Às vezes a gente tem umas frases que a gente ouve assim que nunca mais esquece, né? E ele estava numa conversa de adultos, eu estava por perto, estava chovendo, estava perto de uma lareira, assim, e ele tirou um pouco de dinheiro da carteira e falou assim: eu tenho certeza que esse meu dinheiro aqui vai ser muito melhor utilizado se eu jogar aqui no fogo, para a gente se aquecer aqui, do que eu pagar os meus impostos. Aquilo me marcou, assim, nossa, que exagero. E talvez não fosse exagero. Mas Deus me disse para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eu não vou me justificar nas costas de outro. E não é fácil a gente ter discernimento numa cultura cada vez mais sedutora, né? Porque isso inclui também a questão de bens de serviço também, com problemas, serviços ruins, que são vendidos, que são feitos para seduzir as pessoas, para vender coisas que não sejam boas para as pessoas, para tirar proveitos dela. E a gente vive no meio que a publicidade nos leva a isso muitas vezes. Até para quem trabalha nessa área é sedutor ter um discernimento do quanto divulgar um produto de maneira atraente, de maneira que realmente atraia e venda o produto sem ser uma maneira que ludibrie o comprador, que engane ele, que eu esconda sempre uns pormenores ali para poder tirar uma vantagem. Então, não é um problema você trabalhar com venda, com inteligência para promover de maneira atraente o seu produto, mas cuidar quando há a intenção de exagerar, de enganar e seduzir para tirar vantagem. Eu lembro de um irmão aqui da igreja, não vou citar o nome, mas que eu estava na loja dele e entrou um cliente lá para comprar um produto. E o cliente entrou e pegou um produto. Eu estou precisando desse aqui, daí o jeitão dele, né? O que tu quer fazer? Ele falou para o cliente, né? E aí o cliente, não, eu quero fazer tal coisa, tal coisa. Não leva isso aqui. Eu não tenho o que resolve o teu problema. Não adianta tu levar isso aí, não vai te resolver. Vai lá na outra ferragem. Eu falei, Edson, como é que tu faz isso, cara? Opa, citei o nome. O irmão, mas tu, que baita vendedor, gerente, dono, mas, cara, eu vou vender um negócio que não vai resolver o problema do cara. Eu falei, Deus te abençoe. E tem abençoado, porque é de Deus, não vou ludibriar, leva, depois ele volta, compra outro, e agora quando ele voltar eu vou ter o que ele precisa. Podia pensar alguém e tirar vantagem de alguém. E mandou para um outro cara para satisfazer o cliente. Esse cliente deve ter voltado, porque olhou para caráter, não apenas para um oportunismo. Eu me lembro de épocas do marketing multinível, quem lembra disso, né? Que bombava muito, e as chamadas pirâmides, né? A gente usava o marketing multinível para não assustar, né? Mas vários níveis. Eu entrei também em algumas desses sistemas no início ali da minha juventude, daquele afã de lucro rápido. Mas a gente entra num negócio inseguro, tem que vender algo demonstrando segurança para convencer as pessoas de entrarem em algo que você vai tirar delas. Eu me sentia mal por aquilo porque eu estava inseguro, mas eu queria trazer mais gente para essa insegurança, para ver se era certo para mim. Vamos junto comigo, vai dar certo. Se eu disser que não, ele não vem. Se eu disser que sim, eu estou mentindo porque eu não tenho certeza. E era assim, e muita gente fazia com muita tranquilidade. Mas isso também é tentar convencer as pessoas, amigos e familiares, para que você se desse bem a partir deles. Não dá para generalizar, eu não quero generalizar empresas e pessoas, mas a maioria dessas empresas, o produto é você. Você é o produto e sua rede de contatos são os próximos produtos. Por isso, não tome como seu aquilo que é de outro. Algo que nós consideramos os roubos menores, né? Bens da empresa. Bens de uma empresa que você se apropria, de uma empresa que não é sua, ou de uma empresa que não é somente sua. EPIs, material de escritório. Existem empresas que dão as coisas para o funcionário. Isso é para você. Se você quer usar aqui, pode levar para casa, que é muito tranquilo. Mas tem muitas empresas que cedem o material para uso no trabalho. E a gente se apropria. Não, é meu isso aqui. É meu, eu posso usar de qualquer forma. E a gente se apropria e vai trocando e vai levando, quando não acumulando. E eu também fiz isso na minha vida.
Mas existe diferença entre você, né, pegar algo que a empresa te cede para você ou para você usar no trabalho. E nós sempre tentamos justificar. Sempre tentamos dar uma justificativa para os nossos atos e delitos. E como uma empresa não é pessoal, não é um CPF, a gente não se sente tão mal por fazer algo contra uma instituição que não tem sentimentos. E que tem muito para absorver o custo de uma caneta. E às vezes é sem intenção, a gente vai levando, eu às vezes estou com uma caneta, nem sei de onde veio parar no meu bolso. Pedi para alguém, peguei de algum lugar, a gente se desliga e às vezes fica com aquilo. E não foi uma intenção de furtar, mas se eu sei de onde é, eu tenho a intenção de, eu vou ficar com isso aqui, não tem problema, eu vou acumular, eu vou guardar. Eu usei um exemplo pequeno, mas podem ser muitas outras coisas. Uma apropriação indevida, que é crime. Apropriação indevida. Você age como se fosse dono de algo sem a intenção de devolver. Essa é a descrição. É diferente de furto, porque houve um relacionamento de confiança da parte de quem lhe entregou algo na mão. Há um relacionamento de confiança, mas você age como se fosse seu. Isso é uma apropriação indevida. Talvez uma ferramenta de um irmão que você pegou emprestado e você lembra de quem é, mas ele não precisa mais. Eu estou usando muito mais, ele tem como comprar outra. Se apropriando indevidamente. Talvez é um livro que você pegou emprestado e vai fazer falta na biblioteca do pastor. Devolva. Às vezes é uma toalha de um hotel. Olha quanto aqui. O que quer dizer isso aqui? Nem sei se existe muito isso. Acontece muito ainda, meu irmão. De objetos dos quartos. Olha o tamanho disso aqui. Tem muita gente que falta vai fazer isso aqui. Vou levar para pano de chão branco, que chique. E a gente vai roubando. E não pense que isso é coisa de pobre. Né? Que coisa de pobre. Não, em muitos casos, isso é coisa de gente. Isso é coisa de gente. Onde tem ser humano, tem gente, tem pecado. Eu já ouvi cada barbárie de gente com muito bem de vida, que fez coisas que me assustam assim. Para que esse tipo de coisa? Tu não precisava disso. Eu já me justificando, porque se fosse um outro que talvez precisasse, constrangido, mas... O que é isso? Os que mais furtam, os que mais se apropriam, tomam para si, como se fosse seu algo que é de outro, são aqueles que já detêm para si, mais do que um dia poderão precisar. Já tem muito. E continuam tirando. Roubamos também tempo de empresa. A empresa nos paga para gerar resultados, para trabalhar, para produzir, para criar. Seja lá qual for a sua atividade que você está fazendo, nós estamos sendo pagos para exercer alguma atividade. E nós roubamos tempo, nos distraindo no celular, no banheiro, jogando conversa fora. Roubamos muitas vezes um troco indevido, um Pix errado que talvez você recebeu. Comigo nunca aconteceu isso. Mas você recebe um troco a mais e ainda diz, glória a Deus, olha, fui abençoado. Ainda usa o nome de Deus em vão. Não, e aí diz, achado não é roubado. Será que achado não é roubado? Tomar para si como seu algo que não é seu? Não tome como seu aquilo que é de outro. Eu sempre vi nos filmes, o pessoal achando uma mala de dinheiro. E aí, como muito tempo da minha vida eu fiz os percursos a pé para ir para a escola, para ir para a faculdade, e a minha imaginação, é hoje que eu encontro essa mala de dinheiro. E ficava, se eu encontrar e tanto, e ficava imaginando o que eu ia fazer. Hoje eu vou encontrar uma mala de dólares aqui. E depois eu vi que é crime, é perigoso, o cara pode ser até preso se ficar com esse dinheiro. Puxa vida, é a apropriação indevida. Então, melhor não achar nada, porque eu vou ser tentado a piorar a situação. Há outros tipos de roubo, como plágio. Tomar para si a criação de outro como se fosse sua. Pirataria. Ei, irmãos, pirataria. Se apropriar de algo que era para outro também ter benefício e lucro. Aí a gente vai justificar, né? Os streamings aí diminuíram muito a pirataria, a cópia, né? O tempo dos torrents, de a gente baixar filme. Mas daí a gente pirateia o usuário do outro. Rouba o sinal da TV, paga, o GatoNet. Nós queremos algo que não podemos ter. E tomamos para nós, como se fosse nosso, algo que não é nosso. Por isso, não tome como seu aquilo que é de outro. Nós vivemos numa cultura muito acostumada a quebrar a 8ª palavra. E ainda se orgulhar de ser esperto, de dar um jeitinho brasileiro. Tem uma alternativa ilegal, rápida, tem uma maneira de resolver esses problemas. Tem uns atalhos aqui que eu conheço. Tem um cara que resolve esse problema para ti.
sempre com justificativas bem elaboradas, bem preparadas para nos convencer. Isso é algo que está entranhado na nossa cultura e que nós precisamos rejeitar, em nome de Jesus. E sermos santos, diferenciados, separados, não comum, não igual a esse mundo. Nós podemos ver isso em grandes escândalos de corrupção, quanto em crimes menores, como um suborno de um guarda, para você ficar livre ali daquela situação. Poxa, mas só essa vez, me agrada que se eu te fizer um agrado aqui, e você tenta de alguma maneira subornar, evitar uma multa. Isso diz respeito tanto a um assalto planejado, a um carro forte, quanto a um objeto que você pega emprestado e intencionalmente não devolve. Isso diz respeito tanto à pirataria quanto à desonestidade e injustiça nos negócios. São muitas as maneiras criativas que nós usamos para tomar como nosso algo que é de outro. E nós podemos ser bem-sucedidos como cristãos de evitar as formas mais violentas, prejudiciais, perigosas de roubo, mas não nos sentimos tão mal em cometer os delitos socialmente aceitos. Ao olhar para um exemplo na Bíblia, nós podemos ver o caso de Jacó, que o nome dele significa, o usurpador, o enganador. Lá em Gênesis, Jacó ele usa do oportunismo para negociar com seu irmão e tirar vantagem daquela situação e comprar dele o direito da primogenitura. E alguém poderia dizer, não, mas ele fez um negócio. Esaú poderia ter se recusado. Mas era a vida dele que estava custando ali. De um irmão de sangue. Se aproveitou de um oportunismo para tirar uma vantagem numa negociação. Usou do oportunismo ali e usou da mentira para roubar do seu pai a bênção que era para o seu irmão. Usou disso. Está sempre muito atrelado a esses últimos mandamentos. A mentira, o roubo e a cobiça. Esaú despreza seu irmão, assassina ele, considera ele um nada, despreza seu pai em prol de si mesmo e rouba aquilo que Deus já tinha prometido que seria dele. Olha que incrível. Porque Deus tinha promessas para ele. Dele seria uma nação. Mas ele tenta resolver do jeito dele. E ele toma como seu aquilo que era de outro. Mas por que nós roubamos? Por que roubamos? O exemplo de Jacó, breve aqui, nos ensina que Deus nos garante bênçãos, Deus nos dá promessas, mas muitas vezes nós ignoramos elas e tentamos resolver do nosso jeito. Em Jesus Cristo nós podemos ter uma herança, assim como foi prometida por Deus, que seria de Jacó, mas uma herança imperecível, incorruptível, que a traça não corrói, que nenhum ladrão pode tomar, protegida pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito de Deus. Nós temos a garantia na palavra de Deus, no seu Espírito, de bênçãos dele. Mas, como disse um autor, o céu é irritantemente invisível. E a gente não aguenta esperar. A gente não consegue crer o suficiente. E então, ao invés de vivermos pela fé e a partir da fé desfrutarmos de bênçãos que começam aqui, nós tentamos resolver do nosso jeito, com as nossas mãos, e tentamos acumular tesouros aqui, porque nós não confiamos em Deus o suficiente. Não confiamos. Quem rouba não confia na provisão de Deus. Seja qual for a forma de roubo. Deus está dizendo, você não precisa roubar. Você não precisa tomar para você o que é de outro, porque eu já lhe dei tudo o que você precisa. E eu vou lhe dar tudo o que você vai precisar. Sou eu que estou dizendo isso, Deus, para nós. Eu a garanto. Deus dá essa garantia na palavra dele. Mas quando a gente ignora a palavra de Deus, a gente vai para os nossos métodos de resolver as coisas. O interessante é que a Bíblia nos ensina isso, que nós somos propriedade de Deus. Nós somos o seu povo. Nós somos uma nação santa, separada por Ele, para benefícios e usos exclusivos. Ele nos criou, Ele nos resgatou, pagou o resgate por nós. Tudo o que temos é dele. Nós cantamos isso muitas vezes. Nossas canções dizem isso. Tudo o que temos vem de Deus para nós, confiado a nós, por Deus, para nosso desfrute e boa mordomia disso, de acordo com os princípios dele, com a vontade do Pai.
Quem rouba demonstra insatisfação com aquilo que Deus te deu. Demonstra ganância. O desejo de sempre querer ter mais descontroladamente. A bússola do desejo descontrolado, desorientado. E você pensa que está administrando bem. Que está tudo sob controle. Quando na verdade é você que está sendo controlado por aquilo que tem. Mas Deus, que viveu nossos corações, certamente vê nossas mãos. Deus vê os nossos formulários, Deus vê os nossos gráficos, Deus vê as nossas planilhas, os nossos armazéns, os nossos estoques. Nós somos pegos em flagrante a cada passo. Até porque Deus não apenas nos vê, Ele nos conhece. Nós somos conhecidos por Ele. E o nosso comportamento em relação àquilo que não é meu, revela o quanto eu conheço dele. O meu comportamento em relação àquilo que não é meu, revela o quanto eu conheço e confio no meu Pai. E é interessante também que o primeiro pecado de Adão e Eva, o primeiro pecado de Adão envolveu o furto. A Eva tomou do fruto proibido. Tomou para si algo que não era para ela. Adão, né? Responsável, ou irresponsável nesse caso. Tomou do fruto proibido, roubou aquilo que era do seu próprio pai. Roubou do próprio pai, por não confiar no cuidado e no amor do pai. E querer viver do seu próprio jeito. Eu me governo, eu faço do meu jeito. Dá aqui esse fruto, dá licença, pai, eu vou tomar porque eu quero viver do meu jeito. Trazendo para si mesmo juízo, maldição e graves consequências, as quais nós lidamos até hoje. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Redentor. Um dos primeiros pecados, depois que o povo de Deus entrou na terra prometida, Deus disse, está aqui a terra de vocês, essa é a divisão, entrem, tem uns povos aqui que vocês vão expulsar com batalha, com sangue, vão matar esse povo idólatra, ruim, e vão expulsar eles, e vamos limpar essa terra, mas é de vocês. Um dos primeiros pecados do povo em batalha foi se apropriar indevidamente dos espólios de guerra, que Deus disse que não era para se apropriar. Acã tomou para si e escondeu e prejudicou o povo. Muita gente morreu nas outras batalhas. E o líder perguntou para Deus, o que está acontecendo? Por que a gente está perdendo a batalha se tu disse que era para a gente ganhar? Porque tem pecado. Tem gente se apropriando como seu, algo que eu disse que não era para vocês. Confie em mim que eu vou sustentar vocês. Por que vocês querem o espólio dos outros? Nesse caso, Deus disse que era assim. É interessante também, isso está lá em Josué capítulo 7, é interessante também que um dos primeiros pecados da igreja em Atos, depois que Jesus voltou aos céus, a igreja começando ali, Ananias e Safira, mentem, vendem uma propriedade e vão lá querer ofertar para a igreja, não, nós não vendemos aquela propriedade, nós queremos ajudar aqui na obra, e dão um valor, mas mentem o valor. Eles venderam por um valor, tiraram para si e disseram que estavam ajudando com outro valor. Deus, não me agrada isso. Caíram duro, morreram. Um dos primeiros pecados da igreja. Situações que demonstram uma rebeldia obstinada ou uma insegurança, incredulidade, falta de fé nas palavras do Pai. Não, Deus me disse que vai cuidar de mim, que vai me sustentar, que a terra é minha, que tudo... Tá, mas eu não acredito nisso, deixa eu dar o meu jeitinho. Acho que, não, Deus, eu tenho um plano melhor. Eu vou me apropriar de uma outra coisa aqui, para garantir, né? Vai que não dê certo a tua ideia. A minha vai dar. É mais ou menos isso que a gente diz para Deus. Você não precisa roubar se você confia no Pai. Mas é o amor pelo dinheiro, o amor pelos bens, pelo conforto e segurança que o dinheiro pode falsamente ou temporariamente proporcionar. Esse é o pecado básico condenado por esse mandamento. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 10 ao 13, diz assim: se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas, também serão nas maiores. E se vocês não são confiáveis ao lidar com a riqueza injusta desse mundo, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? E se não são fiéis com os bens dos outros, por que alguém lhes confiaria o que é de vocês? Ninguém pode servir a dois senhores,
Pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E isso tem a ver com mordomia. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus. É uma palavra que já está em desuso, mas você sabe o que é um mordomo? O que é um mordomo? O mordomo, ele é responsável pelo cuidado de todos os bens da casa. Ele responde por cada item da casa. Ele administra tudo. Ele pode desfrutar da casa. Ele que abastece, ele que diz a hora de usar, ele toma todas as decisões sobre a casa. Mas não é dele. É do dono da casa. Tem um dono da casa, uma despensa cheia, uma mesa farta. O mordomo tem o cartão de crédito do dono, ele pode usar, ele deve usar com mordomia em prol dos interesses do seu patrão. E ele desfruta do seu ofício ali. Isso é um mordomo. E um bom mordomo cuida bem das posses do seu senhor. O responsável por tudo. Isso significa que um discípulo de Jesus é um administrador da criação de Deus. Nós somos mordomos dessa terra, da criação de Deus, dos recursos naturais que Deus nos deu, dos recursos financeiros que Deus nos dá. Deus confiou a nós responsabilidade para gerir o que Ele coloca na nossa mão, e nós vamos prestar contas disso. Jesus fala sobre isso na parábola do servo fiel, que Mateus e Lucas registram. Nós precisamos ser bons mordomos daquilo que Deus confiou a nós. Eu estou te dando algo que eu não estou dando para outro. Você está recebendo de uma maneira que outros não estão. E outros estão recebendo de maneira que você não está. Mas eu tenho planos para você, a partir disso que eu estou colocando na sua mão, para gerir. Nós somos despenseiros. Não é aquele que dispensa tudo, mas que cuida da despensa. Despenseiros de Deus, essa é a palavra que a Bíblia usa. Que cuida da despensa, onde Deus guarda os recursos e mantimentos para casa. Nós temos todos os recursos necessários para suprir a casa. E precisamos usar bem. Essa é a maneira de cumprir a 8ª palavra, esse mandamento. E isso inclui, irmãos, tudo que eu falei aqui está diretamente ligado ao mandamento. Isso também inclui algo que eu deixei mais para o final, por ser um dos assuntos mais distorcidos dentro das igrejas. Mais abusados nessa área de mordomia, que é a questão dos dízimos e ofertas. Quem está visitando aqui, me vendo pela primeira vez, acha, a gente vai visitar uma igreja e vai ouvir sobre o dinheiro. E hoje não é o foco principal do texto, mas inclui isso aqui. E eu não posso deixar de falar. O que Deus fala aqui. O zelo, o nosso contribuir regular para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o socorro aos necessitados, para a difusão do evangelho. Coincidentemente, a cristocidência, que foi hoje, um dia que a gente tratou sobre isso na Assembleia, falamos sobre recursos, sobre gerir a casa. Eu não programei essa agenda da Assembleia no dia do 8º mandamento. Deus que fez essa agenda para nós. Então, se você é visitante, se você não faz parte deste corpo aqui, outro irmão, não se sinta constrangido. Mas a palavra é de Deus para você também. E para os membros, para as ovelhas. Malaquias capítulo 3, versículo 8 nos diz: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação está me roubando. O profeta considera isso é roubar a Deus. Por que roubar de Deus? Porque Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Ele é o proprietário disso que coloca na nossa mão para a gente gerir, zelar por isso. Obviamente, isso precisa ser esclarecido, nós não temos mais o templo judaico. Nós não impomos uma taxa de adesão ao reino de Deus. Quem quer se converter, pagar a taxa de conversão. Não, isso não, nós já falamos sobre isso, vamos explorar em outro momento. Mas debaixo da lei de Moisés, o povo de Deus, se debaixo da lei de Moisés o povo dava o dízimo dos seus rendimentos, quanto mais nós devemos dar estando debaixo da graça infinita de Deus, da sua salvação, do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar de contribuir é faltar com o seu compromisso com o corpo de Cristo. O dízimo ainda se aplica à igreja como um princípio inicial das nossas contribuições. No Novo Testamento nós vemos o princípio do dízimo. Paulo explica isso para a igreja, falando que cada um deveria contribuir
de forma voluntária, regular, no primeiro dia da semana e proporcional às suas rendas. Por isso que não é uma taxa, é uma proporção que Deus estabelece para ficar mais coerente com isso. Por isso que o dízimo, os 10%, não é o limite para dar, não é a alíquota estabelecida por Deus. No Novo Testamento, ele é o ponto de partida, é o padrão de referência em resposta à nossa gratidão, obediência e compromisso com os valores do Pai. J.C. Ryle exortou o seguinte, uma citação de um autor, ele diz: o pão-durismo dos que se dizem cristãos em todas as questões que envolvem Jesus e sua igreja é um dos mais evidentes pecados da igreja em nossos dias. Isso ele falou em 1900, que ele morreu, né, em 1900. 1800 e uns quebrados. Parece que foi ontem, ou hoje. A maioria dos crentes gasta quantias enormes, muitas vezes tolas, fúteis, desnecessárias com coisas deste mundo, mas não ofertam sequer um centavo para a causa de Cristo. Precisamos orar para que Deus abra os nossos olhos, desperte os nossos corações e estimule um espírito de liberdade, contentamento e generosidade. Mateus 6:21 nos diz que onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E o inverso também é verdadeiro. Onde vai o teu tesouro, para lá o seu coração se inclinará. Se o teu tesouro está em todas as coisas que você possui, seus brinquedos, porque adulto também tem brinquedo, muitos brinquedos. Seus brinquedos, seu galpão, seu ateliê, seu carro, sua casa, seu lazer. Então o teu coração também vai se inclinar para essas coisas. Por isso, se você tem dificuldades em colocar o seu coração no lugar certo, confie em Jesus e obedeça. Envie primeiro o seu dinheiro ao dar generosamente a causa de Cristo e as outras causas e organizações voltadas para o reino de Deus. E isso inclui o cuidado com o necessitado, com quem precisa de ajuda. Faça isso em obediência e o seu coração vai começar a se inclinar. Você vai ver Deus transformando seus interesses por aquilo que está acontecendo onde você está investindo. Ele transforma. Pastor Kent Hughes, hoje com seus 83 anos, disse: todas as vezes que eu oferto, eu estou declarando que o dinheiro não me controla. A generosidade, irmãos, contínua e progressiva é a desdivinização do dinheiro. Se o dinheiro é um ídolo no teu coração, a generosidade contínua e progressiva é a desdivinização desse ídolo do dinheiro. Lembre-se de Lucas 16:13. Vocês não podem servir a dois senhores. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se somos discípulos de Jesus, mordomos de Deus, devemos usar os nossos bens e recursos para promover o reino de Deus, para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a nossa missão como igreja. E é isso que a palavra de vida promove por meio dos recursos. Recursos que são o meio e não o fim. Perceba, cada palavra de vida que nós temos visto até aqui, ela protege algo de valor e estimula, promove um caminho de vida. E o que esse 8º mandamento promove? Ao proibir a adoração de outros deuses, no primeiro mandamento, Deus promove a adoração verdadeira ao único Deus verdadeiro. Ao proibir o adultério, Deus promove a fidelidade, um relacionamento de desfrute de confiança e segurança. A obediência aos mandamentos não é somente literal, nós já temos visto isso em todos eles, em todas as palavras. Não adulterarás vai além de ir para a cama com o outro, não matarás vai além de tirar o fôlego de vida de alguém. E Jesus aprofunda, expande o entendimento sobre um novo relacionamento com a lei. E ao proibir o roubo, ele promove o trabalho, a generosidade e o amor ao próximo. O Novo Testamento vai deixar isso mais claro por meio de Paulo, lá em Efésios capítulo 4, versículo 28, onde ele diz: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, assim ajudar generosamente os necessitados. Ele está falando sobre o revestir,
Um pouco antes ele vai falar sobre despojar do velho homem, para a gente renovar a nossa mente e nos revestir de Cristo Jesus. Então quando a gente abandona a velha natureza, se entrega para Jesus e quer viver algo novo, a gente está se despindo do velho homem. Ele usa uma linguagem de roupa aqui. Então a gente tira aquela roupa suja, imunda de quem eu era, mas eu preciso me revestir de uma nova roupagem. Porque senão eu vou ficar nu, e o que eu vou fazer? Eu vou correr para vestir a mesma roupa. Por isso, se antes eu era um ladrão, não basta eu parar de roubar. Então tá, não vou mais roubar. Não, ao invés disso, bota uma nova roupa, comece a trabalhar honestamente bastante para que você prospere e a partir disso você seja generoso para ajudar outros. Olha que transformação que Deus faz. John MacArthur, ao comentar esse texto, ele diz que um cristão não deve só não prejudicar ninguém, como também deve se esforçar continuamente para ajudar aqueles que são necessitados. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ralar para sobrar e ajudar aqueles que não podem, que não conseguem. Quanto mais ajudar por meio da expansão do reino de Deus, da palavra que traz salvação para a alma, que traz a transformação. Atos 20, 35 diz: em tudo que eu fiz, mostrei que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos. A gente não ajuda com o que sobra. Deixa eu ver se eu posso. A minha ajuda custa suor. Isso é generosidade. Eu estou ajudando por meio do meu trabalho árduo. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse que há maior felicidade em dar do que receber. E essa teoria só desfruta disso quem vive na prática. Ou seja, eu gosto de ralar para poder ter, para ajudar os outros, para abençoar. Obedecer à 8ª palavra é ser justo, não tomando para si o que é de outro, mas promovendo generosidade. Dar de si para o outro, assim como Deus Pai se entregou e entregou o seu Filho por nós, para que nós pudéssemos pertencer ao reino de Deus, para que nós pudéssemos desfrutar de bênçãos que começam aqui e vão para a eternidade. Quando nós entendemos que nós somos mordomos dos recursos de Deus, ao invés de proprietários, nós aprendemos a pensar de forma diferente sobre os tesouros terrenos. E essa transformação de um tomador para um doador, que Efésios 4, 28 está falando, para que isso não seja apenas um não ladrão, mas um provedor, um doador. Isso acontece por meio do Espírito Santo em nosso coração, da busca, da obediência progressiva dos passos de fé. Mas como será que você tem vivido? Há duas maneiras de viver: como um terminal consumidor ou como um provedor, um doador. E um terminal consumidor pode ser alguém que não trabalha, que consome dos outros por preguiça, por desleixo, por pecados. E Paulo vai falar sobre isso: quem não trabalha, que também não coma. Mas a gente sabe que tem gente que rala, tem gente que é limitada, que não vai ter as mesmas oportunidades que outros, e que vão precisar de ajuda de outros. E a gente talvez vai ajudar a pessoa não só sustentando financeiramente, mas desenvolvendo ela com oportunidades, dando um melhor currículo, dando condições dessa pessoa se desenvolver para se sustentar, para que ela prospere e ajude outros também. Mas a gente pode ser um terminal consumidor desse tipo, ou não, mas eu não tiro nada de ninguém. Mas tudo que Deus dá para você, você retém, você acumula, você é um terminal para tudo em você. Sabe por que o mar morto é morto? Sabem disso, né? Porque ele só recebe. Não há saída dele. Ele só recebe dos outros rios e tudo vem para ele, Então ele acumula muito sal ali. E ele não tem vida. Para um rio ter vida, precisa fluir, precisa passar por mim, precisa ter fluxo. Como você tem vivido? Se for um terminal consumidor, você vai trabalhar muito nessa terra, sem descanso, com muita frustração, para adquirir aquilo que você não pode manter. Você vai estar sempre com medo, inseguro. Você vai ralar para adquirir aquilo que você não pode manter. Mas se você for um ponto de distribuição, um provedor, você vai trabalhar para promover aquilo que ninguém pode lhe tirar. Ninguém vai tomar da sua mão tesouros eternos. Quando nós ouvimos outras pessoas orando
pelo pão de cada dia, será que você já pensou que você pode ser a resposta daquela oração? Em vez de uma mentalidade de ganância, na nova vida nós vivemos uma mentalidade de generosidade. Se nós vivermos como um terminal consumidor, se tudo que Deus coloca na minha mão vai parar em mim, eu vou estar furtando do propósito que isso tem. Do que eu deveria e poderia fazer de promover bênçãos a outros. Eu estou perdendo o privilégio de ser um instrumento sustentador da expansão do reino de Deus, da manifestação de Jesus Cristo aqui, da obra dele, por meio de mim, por meio do auxílio a quem precisa. O desejo por segurança não é mal. O desejo por conforto não é ruim. O desejo por posses também não é. O desejo por alegria, por prazer nas coisas não é ruim. Contudo, Jesus diz, não seja tolo para com essas coisas. Não seja dominado por elas. Pense naquilo que tem valor eterno. Jesus Cristo veio para acabar com o roubo. O ladrão vem, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida. E vida plena, vida que satisfaz. Em mim, em Cristo Jesus. O ladrão tira. O discípulo de Jesus dá. Abençoa. E se satisfaz nisso. Um dia, irmãos, a nossa esperança é que um dia o roubo cessará. As coisas que nós desejamos reter nesse mundo, diz o livro de Apocalipse, vão ser o pavimento, o chão. Aquilo que a gente quer acumular aqui, lá nós vamos pisar. Não vai ter o valor que nós queremos. Atribuímos aqui. E nós vamos viver nesse novo céu, nova terra. Um lugar onde ladrões não invadem. Não há oscilação do mercado lá. As ações não vão influenciar o tesouro eterno. Nenhum desastre natural, nenhuma ação judicial, nada pode diminuir o valor daquilo que nós recebemos de Deus. Lá todos descansam na fartura da presença do Pai, da provisão do Pai. Jesus nos dá, voluntariamente, com grande custo, aquilo que nós não poderíamos nem adquirir, nem implorar, nem pedir, muito menos roubar dele. Jesus transforma corações gananciosos em corações generosos. Jesus transforma pessoas inseguras em pessoas confiantes no Pai. Jesus transforma terminais consumidores em fonte de provisão a outros, em bênçãos. Lembre-se, todas as vezes que eu oferto, eu estou declarando que o dinheiro não me controla. Possuir bens não é ruim, já falei. A maldição é ser possuído por eles. É deixar eles te controlarem. É você ser refém daquilo que tem. E talvez você pense que Jesus poderia estar dizendo para você agora que você deveria se envergonhar como você tem agido com as suas finanças, com a sua generosidade. Você deveria se envergonhar por desejar ter tantas posses, tanta segurança e proteção. Que pouca vergonha. Mas ele não age assim. Jesus Cristo não está aqui para apontar o dedo na sua cara. Ele está para mostrar o nosso pecado, o nosso erro, sim, mas nos estender a mão, porque ele já estendeu os braços. Jesus, ele não se coloca contra o desejo humano, porque Deus coloca desejo em nós. Só que os nossos desejos são descontrolados, desorientados. Ele quer regular a nossa bússola apontando para o Pai. Jesus é contra o tolo, que pensa que um tesouro terreno de fato vai satisfazer, ou que vai ter durabilidade. Você nunca estará satisfeito, sempre vai desejar um pouco mais. Lembra daquela história? Quanto que um homem precisa para ser satisfeito? Um pouco mais. Sempre um pouco a mais. A gente nunca está satisfeito. Nosso coração é como o fogo consumidor. Enquanto tu colocar ali, vai consumir. Ele nunca está satisfeito. É por isso que Jesus explora os desejos de todos os seres humanos. Jesus quer elevar os nossos desejos, apontar para o lugar certo. Ele quer nos dar certeza, garantia de que nele nós temos o suficiente hoje e para o futuro. E nós podemos confiar, abençoar o reino de Deus.
Jesus nos diz: você será feliz de fato quando acumular tesouros no céu, quando você for um canal provedor de bênçãos. Concluindo, irmãos, o maior limitador, a maior barreira para o avanço do reino de Deus não é o governo ou qualquer governo. E nós dobramos o joelho e oramos: esse governo aí vai fechar as portas das igrejas, o governo tal, e se for o ciclano, se for o fulano, e aí a gente faz isso. E vai começar a perseguição, e a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Nós cantamos bravamente aqui semana passada. Não foi isso. A perseguição, historicamente, sempre fez com que a igreja se expandisse mais, crescesse mais, historicamente. Não é esse o limitador. Não é isso. O limitador do avanço, a grande barreira do avanço do reino de Deus, de pessoas conhecendo a verdade, de a gente poder promover isso para os nossos filhos em melhor qualidade, para outros, é o egoísmo e a ganância no meu e no teu coração. Nós que retemos os recursos, nós que retemos o tempo que nós não dedicamos à obra, nós que retemos vida que precisa ser empreendida naquilo que é eterno. E eu não estou falando somente de servir em ministérios aqui na igreja, eu estou falando em ser um discípulo de Jesus lá fora, usando tudo que tu tem para o reino de Deus. Isso não é sobre manutenção de um prédio, mas é sobre a expansão do reino de Deus por meio da igreja, que em algumas estratégias, inclusive essa, inclui a manutenção de um prédio. Isso faz parte de uma estratégia de expansão do reino de Deus. Tem gente, não, esse negócio de ajudar na igreja, não, eu ajudo só quem precisa lá. Cadê o meu fone aqui? Tudo bem. Não é por aí, né? Nós temos visto que não faz sentido. Além de tudo que a palavra nos traz, ainda é uma questão de bom senso, né? Não, mas eu vou lá, vou consumir uma água, alguém fez um café, alguém comprou um pó, tem uma cafeteira, tem um equipamento, tem uma luz, que foi tudo do nada, que, né? Plim, apareceu. Então eu posso consumir tudo isso aqui, posso deixar meu filho numa sala com ar-condicionado, com alguém que tem um material, que compra para ele. É no mínimo um bom senso. São poucas vezes que eu falo e eu não estou querendo ferir ninguém. Tá? Deixa Deus falar no teu coração. Jesus Cristo jamais roubou. Jesus Cristo jamais deixou de arcar com seus compromissos. Jesus Cristo pagava tributos, obedeceu ao mandamento divino. Além de não roubar, teve uma vida de entrega, teve uma vida de devoção e serviço aos outros. Doou seu tempo, alimentou outros, curou, gastou e se desgastou com recursos e com a própria vida em prol do reino de Deus. E por fim, entregou a si mesmo como sacrifício no lugar de pecadores, como eu e você. Pagando todo o seu incontável débito para com Deus e doando a sua justiça perfeita, fornecendo uma nova vida para você. E agora que nós falamos sobre dinheiro, generosidade e ganância, se você ouviu minimamente o Espírito Santo, talvez você pergunte-se: que boa notícia tem para mim essa noite? Ouça bem, até mesmo para os piores ladrões, como eu e você, que roubamos de Deus, há esperança, há boa notícia. Afinal, Jesus Cristo foi crucificado do lado de 2 ladrões. Ele é o Salvador de todos que se arrependem e confiam nele. Jesus foi crucificado entre homens que violaram de modo evidente a 8ª palavra, mas um deles disse: nós merecemos morrer pelos nossos crimes, reconhecendo seu pecado. E clamou: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem recebeu a segurança, a paz, a satisfação que talvez ele passou a vida inteira procurando em coisas que ele tomava para si que eram de outro e não encontrou. Jesus estava ali naquelas circunstâncias extremas, reorientando os desejos daquele coração. O ladrão arrependido não teve tempo de aproveitar a vida, de desfrutar da nova vida. Você tem. Eu e você temos como desfrutar do novo com Jesus, de viver o novo com Jesus. Você não precisa chegar a circunstâncias extremas para se arrepender e enxergar a verdade. E confiar em Jesus.
arrependa-se hoje. Confie em Jesus, desfrute do perdão e da segurança que só Ele pode te dar. Seja um bom mordomo, seja um provedor de bênçãos, não um terminal consumidor deste mundo. Jesus te supre e sempre suprirá. Confie, seja a resposta daquele que clama. Todas as vezes que eu oferto, eu estou declarando que o dinheiro não me controla. A generosidade contínua e progressiva é uma desdivinização do dinheiro. Então não seja apenas um não ladrão, mas seja um provedor de abundância, de vida. A partir dessa 8ª palavra de vida. Comece hoje com fé, sendo fiel, sendo generoso. Comprometa-se com Cristo até os últimos privilégios. A gente ouve muito, né? Não, eu vou até o fim aqui, até as últimas consequências. Mas a gente pode inverter essa frase aqui. Eu me comprometo com Jesus até os últimos privilégios que eu tenho de fazer parte disso, da nova vida com Ele. Amém.